Você já foi enganado sem perceber? Está na hora de parar de ser manipulado. Hoje vamos desvendar 7 sinais claros de que alguém está mentindo para você e como o estoicismo pode te ajudar a manter o controle nessas situações. Hoje vou te mostrar 7 sinais inegáveis de que alguém pode estar mentindo para você. Se você prestar atenção a esses detalhes, vai proteger sua confiança, fortalecer suas relações e, principalmente, viver de forma mais clara e autêntica. O objetivo aqui não é viver desconfiando de todo mundo, mas aprender a ver além das palavras e dos gestos superficiais, entendendo melhor as intenções daqueles ao seu redor. Usando a sabedoria dos estoicos, você vai descobrir como identificar esses sinais e reagir de forma mais equilibrada e racional. Fique comigo até o final, porque essas dicas podem mudar a forma como você enxerga quem está ao seu lado e, mais importante, como você reage a situações que antes poderiam passar despercebidas. A verdade, por mais difícil que seja de encarar, é sempre mais libertadora do que qualquer mentira confortável. Vamos ser sinceros, as pessoas mentem muito mais do que imaginamos e nem sempre são desconhecidos. Pode ser um amigo, um parceiro ou até mesmo alguém da sua própria família. Queremos acreditar que somos bons em detectar mentiras, que podemos confiar em quem está ao nosso redor, mas, na prática, isso nem sempre acontece. A verdade é que muitas vezes escolhemos ignorar os sinais porque confiamos nessas pessoas e temos medo do que a verdade pode trazer. Eu já passei por isso. Achava que tinha uma ótima leitura de caráter. Pensava que podia identificar uma mentira a quilômetros de distância. Mas acabei descobrindo, da pior maneira, que uma pessoa em quem eu confiava estava mentindo para mim há meses. O problema não era que eu não via os sinais. Eles estavam bem na minha frente. Eu simplesmente escolhi ignorá-los. Pequenas mudanças no comportamento, explicações exageradas, uma defensividade repentina. Mas, em vez de questionar, preferi acreditar que era paranoia da minha parte. A filosofia estoica nos ensina a encarar a verdade de forma serena e racional. Como Sêneca disse, não há vantagem em mentir para si mesmo. Precisamos aceitar que as pessoas mentem, e quanto mais cedo aceitarmos isso, mais rápido conseguiremos enxergar além da fachada. Hoje, quero compartilhar com você 7 sinais que podem indicar que alguém está mentindo para você. Esses sinais, quando reconhecidos, podem te ajudar a tomar decisões mais conscientes e a não se deixar enganar por aparências. Está pronto? Porque essa realidade pode estar mais perto do que você imagina. Primeira mudança rápida de assunto. Você já teve uma conversa em que, de repente, a pessoa muda de assunto tão rapidamente que parece que ela está fugindo? Como se ela estivesse com uma rota de fuga preparada, esperando apenas o momento certo para escapar? Imagine que você traz um tema importante, algo que está te incomodando, e em segundos a pessoa começa a falar de algo totalmente irrelevante. É uma sensação estranha, não é? Eu vivi isso em um relacionamento. Sempre que eu tentava discutir algo mais sério, como nossos planos futuros ou como lidaríamos com dificuldades, a conversa se desviava. Às vezes, era algo completamente trivial, como o que íamos comer no jantar. Parecia inofensivo, mas com o tempo percebi que essa mudança repentina de assunto era um reflexo de algo mais profundo. Uma tentativa de evitar responsabilidades e talvez a verdade. A filosofia estoica nos ensina a olhar para a realidade de frente, sem fugir. Fugir da verdade nunca traz a paz, como já dizia Epicteto. Se alguém está mudando de assunto de forma rápida, sem motivo, é um sinal de que pode estar evitando algo. E como os estoicos nos lembram, o primeiro passo para viver de maneira plena é encarar a verdade. O que você prefere? Continuar aceitando uma mentira confortável ou enfrentar uma verdade dolorosa?
Segunda, escuta para responder, não para entender. Uma das habilidades mais subestimadas e provavelmente a menos praticada é a escuta ativa. A maioria de nós não escuta realmente, estamos apenas esperando a nossa vez de falar. E quando alguém está mentindo, isso se torna ainda mais evidente. A pessoa finge ouvir, mas está, na verdade, preparando a próxima resposta. Você já se sentiu assim? Como se a pessoa estivesse mais preocupada em se defender do que em te entender. Quando alguém escuta apenas para responder e não para entender, está mostrando uma falta de atenção genuína. Os estoicos nos ensinam que devemos estar presentes em cada conversa, sem pressa de julgar ou de preparar a próxima fala. No entanto, quando alguém está mentindo, essa pressa em responder é um dos maiores sinais. Eles querem te convencer rapidamente, sem dar tempo para você refletir sobre o que foi dito. Lembro-me de uma vez em que, ao conversar com um colega, percebi que ele estava sempre pronto para contra-atacar, mesmo em assuntos banais. Isso me fez questionar por que ele estava tão na defensiva. Descobri mais tarde que ele estava escondendo algumas coisas sobre um projeto importante. Como disse Marco Aurélio, é melhor ouvir com atenção do que falar de forma impulsiva. Quando você perceber que alguém está apenas esperando para responder, reflita. Eles estão tentando se proteger de algo. Terceira defensiva, exagerada. Você já notou como algumas pessoas reagem de forma exagerada a perguntas simples? Pergunte algo como, você mexeu no meu celular? E de repente, a pessoa te dá uma resposta defensiva, cheia de justificativas. O que começou como uma pergunta trivial se transforma numa enxurrada de explicações exageradas. Por que será? A verdade é que quando alguém reage de maneira extremamente defensiva, pode ser porque está tentando esconder algo. Se eles se sentem ameaçados por uma simples pergunta, é um sinal claro de que algo não está certo. A filosofia estoica nos ensina a manter a calma em todas as situações, e quem está sendo honesto, normalmente, não tem nada a esconder. A defensiva exagerada vai contra esse princípio. Lembro-me de uma experiência parecida em um projeto de grupo. Eu perguntava sobre o andamento do trabalho, e a pessoa se defendia como se eu estivesse fazendo uma acusação. No final, descobri que ela estava adiando sua parte do projeto e escondendo isso do grupo. Como Epicteto nos lembra, a verdade não precisa de defesa. Se alguém está se defendendo demais, sem motivo, é hora de ficar alerta. 4. Detalhes excessivamente bem elaborados. Já ouviu alguém contar uma história tão bem detalhada que pareceu ensaiada? Cada detalhe encaixado no lugar, o tempo perfeito, a narrativa fluindo sem falhas. É como se a pessoa estivesse lendo um roteiro de filme. Isso já aconteceu com você? Pois é, quando uma história parece boa demais para ser verdade, muitas vezes é exatamente isso, mentira. A vida real é bagunçada, cheia de incertezas e imperfeições. Quando alguém conta uma história que parece excessivamente perfeita, é provável que esteja tentando encobrir algo. O estoicismo valoriza a simplicidade e a transparência. Como Sêneca disse, a verdade é simples. A mentira é que exige muitos detalhes. Eu tinha um conhecido que era mestre em contar histórias elaboradas, sempre cheias de detalhes, como se ele estivesse reencenando cada momento. No início, eu achava impressionante, mas depois percebi que era uma maneira de desviar a atenção do que realmente importava: a verdade. Se uma história parece bem ensaiada, é bom começar a questionar. Quinto corpo voltado para longe. Às vezes, as palavras podem mentir, mas o corpo dificilmente consegue esconder a verdade. Já percebeu quando alguém, mesmo estando na sua frente, vira o corpo levemente para longe? Esse é um dos sinais mais sutis, mas também um dos mais reveladores.
O corpo de alguém pode mostrar o que as palavras estão tentando esconder. Em muitas situações, notei que, sempre que tocávamos em um assunto mais sério, a pessoa desviava o corpo. Não importa o que ela estivesse dizendo, o corpo dizia algo completamente diferente. Mais tarde, descobri que ela estava escondendo informações importantes. Como os estoicos acreditavam, o corpo reflete a mente. Se alguém está fisicamente tentando se afastar da conversa, mesmo que de forma sutil, é um forte sinal de desconforto ou de que há algo sendo escondido. Sexto, rir de assuntos sérios. Você já tentou discutir algo sério e a pessoa simplesmente riu como se o assunto fosse irrelevante? Às vezes, o riso é usado como um escudo, uma forma de evitar lidar com a seriedade da situação. Isso já aconteceu com você? No início, pode parecer inofensivo ou até charmoso, mas, com o tempo, o riso repetitivo pode ser um sinal de que a pessoa está tentando desviar do real problema. Como Epicteto nos ensina, a verdade deve ser enfrentada com serenidade e não com evasão. Quando alguém usa o humor como uma forma de fuga, talvez seja a hora de parar e refletir sobre o que realmente está acontecendo. Sétima, vagueza ao ser pressionado por detalhes. Já pediu detalhes sobre algo e, em vez de receber uma resposta clara, recebeu uma série de informações vagas. Isso é mais comum do que parece. Quando alguém não consegue dar respostas diretas e objetivas, muitas vezes é porque está escondendo algo. A verdade é simples, mas a mentira se esconde atrás da confusão. Tive um colega que sempre falava sobre grandes oportunidades e projetos. No início, eu estava empolgado com o que ele dizia, mas quando comecei a pressioná-lo por mais detalhes, percebi que suas respostas eram sempre vagas. Descobri mais tarde que ele estava inventando boa parte da história. Como Epicteto nos lembra, o que é verdadeiro não teme ser questionado. Se alguém evita dar detalhes ou responde de forma vaga, é um sinal claro de que há algo por trás. Mentiras nem sempre são óbvias. Muitas vezes são os pequenos sinais, a mudança de assunto, a defensiva exagerada, os risos fora de contexto que revelam a verdade. A filosofia estoica nos ensina a encarar a realidade de frente, sem medo. Quando você aprende a identificar esses sinais, você se arma de conhecimento e, mais importante, de controle sobre suas próprias reações. Viver em harmonia com a verdade é um dos maiores ensinamentos estoicos. Quanto mais cedo você aceitar a realidade, mais rápido encontrará a paz. Não tenha medo de fazer perguntas difíceis e de buscar clareza em suas relações. Como os estoicos acreditam, a verdade sempre traz liberdade. E a honestidade é o alicerce de qualquer relação saudável. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor os sinais de mentira, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Já passou por uma situação em que percebeu esses sinais? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua experiência. Vamos continuar essa conversa.